a Fundação Roberto Marinho apresenta Globo Ciência. A ciência pode ser uma grande aventura com descobertas incríveis. Nós vamos mostrar uma viagem pela Amazônia no princípio do século XX. E vamos mostrar a mesma viagem agora, no final do século. Os aventureiros eram, na verdade, cientistas e pesquisadores que estudavam as doenças na Amazônia e ajudavam a população. A doença de Chagas. Você vai ver hoje a grande descoberta de um cientista brasileiro muito importante para a saúde do nosso povo. Vamos contar a história da família Chagas. O Globo Ciência está no ar! Em abril, no dia 7, nós comemoramos o Dia Mundial da Saúde. E o Globo Ciência 97 começa falando de uma família que há um século não pensa em outro assunto. O pai, Carlos Chagas, revolucionou a saúde pública brasileira. E os dois filhos, Evandro e Carlos Chagas Filho, continuaram a obra dele. Dos três, só Carlos Chagas Filho, o caçula, está vivo. Tem 87 anos, é médico e trabalha até hoje como pesquisador da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Quando eu era pequeno, eu me interessava muito, era pelo almoço de domingo lá em casa, porque meu pai tinha sempre uns amigos que iam almoçar com ele. Homens de Manguinhos, de saúde pública, e eu ia sempre ouvir, porque eu ficava interessadíssimo, e me deixavam sentar na mesa e etc. Essa história começa no início deste século. O Rio tentava ser uma Paris tropical. As elegantes da época passeavam pela Rua do Ouvidor, tomavam chá na confeitaria Colombo e ouviam Chiquinha Gonzaga, a primeira compositora brasileira. Escute só a música que ela fazia. Essa é a marchinha Abre Alas. Mas o Rio era também uma cidade pobre e doente, sem água tratada e sem esgoto, com muita miséria, epidemias que matavam milhares de pessoas. O médico Carlos Chagas vinha do mundo elegante, chique, mas estudou e trabalhou para melhorar a vida da população pobre, não só do Rio, mas do Brasil inteiro. Fez descobertas importantes e criou normas de saúde pública que são seguidas até hoje. Vamos conhecer logo essa família de cientistas? Carlos Chagas, o pai, nasceu na fazenda Bom Retiro, em Oliveiras, cidadezinha mineira que fica perto da nascente do Rio São Francisco. A cidade e a fazenda existem até hoje, com o mesmo jeito do século passado. Mais ou menos, né? Vocês notaram a parabólica no jardim da fazenda? E o shopping no centro de Oliveiras? A cidade ficou mais moderna. Mas a situação da saúde continua quase igual aos tempos de Carlos Chagas. As casas têm parabólica, a cidade tem shopping center, mas as condições de vida da população não melhoraram. Carlos Chagas veio para o Rio estudar medicina e, quando se formou, foi trabalhar no Instituto Oswaldo Cruz, que acabava de ser criado como importante centro de pesquisa, de ensino e de fabricação de vacinas. O próprio Oswaldo Cruz, que havia fundado o Instituto, era o diretor. Foi nessa época que Carlos Chagas casou-se com Dona Iris e teve 2 filhos. Quando eu nasci, meu pai fez um esforço financeiro enorme, porque só o único vencimento que ele tinha era de Manguinhos, naquela ocasião, para trazer uma governante da Alemanha. E por quê? Porque ele queria que nós aprendêssemos alemão, Evandro e eu, já que alemão era a língua da ciência. Esta foto é histórica.
A menininha é Berenice Soares Moura, de La Sance, no interior de Minas. A primeira pessoa a ser diagnosticada com o mal de Chagas. Até então, a doença só tinha sido identificada em animais. Nós vamos ver agora como o cientista Carlos Chagas descobriu essa doença. Foi em 1905 que Carlos Chagas começou a se destacar como médico. Ele foi para Itatinga, no litoral paulista, onde um surto de malária atingiu mais da metade da população. A malária é uma doença causada por um protozoário, o Plasmodium, que é transmitida pelo mosquito chamado Anófeles. Ataca o fígado e o baço, causa febres e não tem cura. Diante do prejuízo, a Companhia Docas de Santos pediu socorro ao Instituto Oswaldo Cruz, que mandou Carlos Chagas cuidar do assunto. Ele ganhou 5 contos de réis pelo trabalho, um dinheirão naquela época. Carlos Chagas deu uma parte para as despesas da família. Com a outra, comprou um microscópio. Em Santos, Carlos Chagas fez a primeira revolução. Ele achava que não se combatia a malária cuidando só dos doentes. Era preciso acabar com o inseto que a transmitia. E foi o que ele fez. O surto terminou em pouco tempo e Chagas conseguiu 2 vitórias. O combate ao inseto virou norma. Mas houve um certo exagero, viu? Nenhum gravatá resistirá a essa névoa da morte. Os 50 mil litros de solução serão lançados sobre a mata para a destruição dos gravatás, bromélias que florescem prodigiosamente nas árvores e no solo no sul do país. É preciso destruir os gravatás para a destruição dos criadouros de mosquitos e extermínio de suas larvas. Nestas matas não restará um gravatá vivo. Há 2 meios eficientes de combater a malária. O primeiro é evitar o contato com o mosquito, borrifando as casas com inseticida e usando repelentes. O outro é tomando remédios, mas só os que forem recomendados pelo médico. E o governo começou a dar importância ao trabalho dos médicos sanitaristas para melhorar as condições de saúde da população. Eles passaram a participar de todas as frentes de trabalho abertas desde então. Pouco depois, Carlos Chagas foi para La Sance, no interior de Minas. Ele queria pesquisar mais a malária. E foi aí que ele descobriu a tripanossomíase americana, ou doença de Chagas, que é transmitida pelo barbeiro e era uma endemia no interior do Brasil. Você sabe o que é endemia? Vai saber agora. Segundo o dicionário, endemia é uma doença que existe constantemente num determinado lugar. É o caso da doença de Chagas, que existe há muitos anos na região de Oliveiras, onde nasceu Carlos Chagas. Gente, o Globo Ciência conseguiu, na Fundação Oswaldo Cruz, uns barbeiros. Vem cá, Luiz, mostra. Nós vamos conhecer agora um dos vilões da doença de Chagas. É o barbeiro, que passa o mal de Chagas para o homem. Você que está fazendo vestibular, preste atenção, que essa matéria cai na prova de biologia. A doença de Chagas é causada por um protozoário chamado Trypanosoma cruzi. Esse protozoário vai infectar o barbeiro, que é um inseto que vive em lugares úmidos e pouco limpos, ou perto de água parada. O barbeiro que tem o Trypanosoma cruzi passa a doença para o homem. O pesquisador José Rodrigues Coura, da Fundação Oswaldo Cruz, explica como isso acontece. A transmissão natural da doença é através de um inseto, um triatomínio, chamado vulgarmente como barbeiro, que pica o indivíduo para sugar sangue, porque esses animais vivem de sangue, de animais de sangue quente, e ao picar se engurgita e deposita fezes contendo o tripanosoma. O indivíduo, ao se autocoçar ou levar aquele material ao olho, ele se infecta. Geralmente, o tripanossoma vai para os músculos e prefere o coração. Os sintomas demoram a aparecer, às vezes mais de 10 anos. Mas quem tem a doença de Chagas nunca se sente muito bem. Acaba morrendo de insuficiência cardíaca. Carlos Chagas descobriu tudo isso. E o primeiro diagnóstico foi o da Berenice, lá do início dessa história. Ela mesma viveu até os 78 anos, sempre em tratamento.
O historiador Eduardo Tilling, da casa de Oswaldo Cruz, nos conta por que Carlos Chagas é tão importante. É um caso, assim, quase único na história da medicina, que o mesmo pesquisador, ele descreveu todo o ciclo evolutivo da doença. Agora vem um lado aventureiro do cientista Carlos Chagas. De outubro de 1912 a março de 1913, ele ficou viajando pelos rios da bacia amazônica, tentando acabar com a malária entre os seringueiros. E hoje, com satélites e telefone celular, é difícil viajar pela Amazônia? Imagina há 85 anos. Naquela época até que tinha bastante transporte, mas tinha muito menos conforto. O ciclo da borracha estava terminando e os seringueiros que colhiam látex dentro da floresta morriam feito moscas por causa da malária. Os prejuízos eram grandes e a Superintendência da Defesa da Borracha pediu ajuda ao Instituto Oswaldo Cruz. Carlos Chagas viajou com os médicos Pacheco Leão e Pedroso de Albuquerque. Foram 3 viagens. Na primeira, eles subiram o rio Solimões, entraram pelo Juruá e foram até um seringal às margens do rio Taraucá. Na segunda viagem, eles foram para o sul pelo rio Purus e chegaram ao Acre, onde havia os maiores seringais, mas também o maior número de mortes por malária. E na terceira viagem, eles subiram o Rio Negro e depois o Rio Branco para chegar quase à Venezuela. E o que foi que Carlos Chagas encontrou na Amazônia? Muita miséria, trabalho escravo ou semi-escravo, gente subnutrida e a malária, é claro. Os seringueiros viviam nas piores condições possíveis. A comida era pouca e cara. As melhores casas eram de madeira, com telhado de palha. E não havia qualquer assistência de saúde. Para você ter uma ideia, em todo esse percurso do Rio Negro, não havia nenhum médico. A ciência a caminho da roça. Este livro, editado pela Casa de Oswaldo Cruz, conta em imagens as expedições científicas do Instituto Oswaldo Cruz ao interior do Brasil entre 1911 e 1913. Carlos Chagas fez parte de uma dessas expedições e, evidentemente, não ficou indiferente à situação calamitosa da saúde no Brasil. Vejam o que ele escreveu num dos relatórios. O que, enfim, constitui no Vale do Amazonas a maior fatalidade é esse desprezo pela vida humana da parte dos poderes públicos e dos possuidores de seringais, não existindo lá a noção exata do valor de uma existência. No ano passado, a Fundação Oswaldo Cruz repetiu essa viagem. Voltou aos lugares onde Carlos Chagas tinha ido há 85 anos. Encontrou uma situação parecida. Dá para dizer que as principais endemias que Chagas viu, elas continuam, né? A malária continua presente, a hanseníase, a leishmaniose, as verminoses também, né, continuam muito presentes. E, inclusive, novas endemias que Chagas não apontou, como as hepatites, que hoje são um problema gravíssimo na Amazônia. Pelos dados da Fundação Nacional de Saúde, ainda há no Brasil doença de Chagas, hanseníase, tuberculose e malária. Carlos Chagas sempre teve um profundo interesse pela ciência e pelas condições de vida da população do Brasil. E chegou ao máximo que um médico ou cientista pode sonhar. Fundou hospitais como o de La Sance, no interior de Minas, criou e dirigiu centros de pesquisa, como o de Manguinhos, e foi diretor do Departamento Nacional de Saúde Pública. Carlos Chagas conviveu com os grandes cientistas de sua época. Sabe quem é esse aqui com Carlos Chagas, nessa foto de maio de 1925, em Manguinhos? Albert Einstein. E aí ele já tinha ganho o Prêmio Nobel de Física.
Na minha casa houve sempre uma grande visitação de professores, cientistas estrangeiros, que quando vinham ao Rio, iam visitar meu pai. E eu sempre ficava presente. Acho que foi sempre uma vida muito destinada à ciência. Quando virou administrador, Carlos Chagas continuou com a mesma dedicação. Chagas Filho era criança em 1918, na época da epidemia da gripe espanhola, e lembra da atuação do pai. Meu pai fazia a campanha contra a gripe, no que ele podia fazer. Abriu 52 hospitais, mobilizou a classe médica, fez o que podia fazer, mas o único medicamento era a quinina, né? Mas 3, 4 vezes por dia ele dava um jeito de ir ver minha mãe. Mas eu me lembro muito não só da dupla preocupação que ele estava, preocupação com minha mãe e preocupação com a cidade do Rio, que estava realmente arrasada, né? É um cientista que não olha só para a sua ciência, mas olha também para os problemas da população, né? Para a resolução dos problemas de saúde pública, né? Antes de Carlos Chagas, os médicos achavam que doença se curava só com remédios. Ele ligou as péssimas condições dos pobres às doenças tropicais e viu que se essas condições não mudassem, doenças como a malária e o próprio mal de Chagas não seriam vencidas. Essa mentalidade de Carlos Chagas, que une ensino, pesquisa e prática de saúde, dura até hoje. Porque ele se preocupou com a formação do pessoal especializado. A primeira escola de enfermagem do Brasil, a Ana Nery, no Rio de Janeiro, foi criada por ele e existe até hoje. Chagas achava que era preciso ter gente que orientasse a população sobre a melhor maneira de evitar as doenças. A partir de então, as enfermeiras passaram a ser também sanitaristas, missão tão importante quanto cuidar de doentes internados. E ele não ficou só nessa escola, não. Saiu pelo Brasil afora, fundando outras, como nessa foto aí, de 1925. Essa foto é da instalação da Faculdade de Medicina de Belo Horizonte. Essa vida brilhante e cheia de realizações terminou de repente, em 1934. Foi quando Carlos Chagas morreu de infarte aos 54 anos. É claro que um cientista como Carlos Chagas, tão preocupado com a educação, deixou muitos seguidores. Nós vamos conhecê-los no próximo bloco. Robin Hood, um dos maiores heróis de todos os tempos. Vivendo as mais incríveis aventuras numa série inédita. Neste domingo, 1h da tarde, estreia Robin Hood. Quem tem Globo, tem tudo. Cá entre nós, ele está à sua espera no primeiro revendão. 0 de entrada mais 50 de 498 fixas. E mais toda a linha Ford com preços e condições imbatíveis. Mais de 150 carros à sua espera de sexta a domingo. Revenda veículos, ao lado da Imigrantes, quilômetro 16, Diadema. Venha visitar a Feira das Malhas. Os maiores e melhores fabricantes reunidos em um só evento. Monte Sião, Socorro, Jacutinga e os famosos bordados de Ibitinga. Feira das Malhas no Hipermercado Eldorado em São Bernardo do Campo. Avenida Pereira Barreto, 1500. Cantareira nota 1000. Nesta sexta, sábado e domingo, a Cantareira faz a festa de São Paulo. Mais de 1000 veículos a partir de R$1.000 de entrada. Fiesta por 1000 de entrada, mais 36 de 383. Cantareira, você sente a diferença. Brosleme, Maria Cândida e Guilherme Cottin. Devo, não nego e pago quando puder. É isso mesmo, Freitas? Quase. É o plano 0 do Home Center Emura. 0 de entrada, 0 de juros e cheque para 30 e 60 dias. O quê? Piso Gerbe 31 por 31 extra, 6,90. Revestimento Eliane 20 por 25 extra, só 7,90. Conjunto de louça ideal standard com 3 peças, 69,90. Vale só até sábado, hein? Plano 0 do Emura, 0 de entrada, 0 de juros e toca pro Emura. Cá entre nós, ele está à sua espera no primeiro revendão. 0 de entrada mais 50 de 498 fixas. E mais toda a linha Ford com preços e condições imbatíveis. Mais de 150 carros à sua espera de sexta a domingo. Revenda veículos, ao lado da Imigrantes, quilômetro 16, Diadema.
Domingo no Fantástico. O impressionante caso da brasileira que acordou depois de 7 anos em coma profundo e hoje vive como na época em que ficou doente. Ela acha que o neto de 14 anos ainda tem 7. Um raio-x das polícias militares no Brasil. Como é a formação dos profissionais que deveriam garantir a segurança da população? E o que aconteceu com os policiais que foram flagrados em casos famosos de violência? Domingo, 8 da noite, no Fantástico. Quem tem Globo, tem tudo. Foram os próprios filhos de Carlos Chagas que continuaram o trabalho dele. Eu vivia em uma casa de cientistas, não? Aqui só se falava em ciência e tinha um irmão que já estava seguindo a carreira, pelo qual eu tinha uma verdadeira fascinação, e de modo que para mim não houve nem vocação. Uma coisa que eu fui embutido, vamos dizer assim. Carlos Chagas Filho era o caçula da família. Tinha ainda Evandro, 5 anos mais velho. Uma das frustrações que eu tenho é de não ter aprendido violão naquele momento, porque meu irmão tocava violão de uma maneira estupenda. A mesma coisa minha avó, mãe de minha mãe. E eu achei que eu nunca poderia tocar tão bem quanto ele, porque Evandro, inclusive, tocava todos os instrumentos assim, de saída logo. E eu achei que eu nunca podia nem parecer com ele. Em 1926, Evandro Chagas já tinha se formado em medicina. Era cardiologista e dirigia uma das enfermarias do Hospital Oswaldo Cruz. Evandro se candidatou a continuador da obra do pai. A primeira tese que ele defendeu como cientista foi sobre a insuficiência cardíaca na tripanossomíase americana. Como a gente já falou antes, esse é o nome científico da doença de Chagas. Agora preste atenção na lista de coisas que ele fez como médico e sanitarista. Introduziu o eletrocardiograma no Brasil, estudou os casos de leishmaniose de norte a sul do país e diagnosticou o primeiro caso de leishmaniose visceral numa pessoa. Organizou o serviço de estudo de grandes endemias e criou o Instituto de Patologia Experimental do Norte. Fez também o primeiro levantamento das epidemias da Amazônia. Era uma carreira brilhante, mas foi interrompida. Evandro Chagas morreu em 1940, num desastre de avião. Ele tinha 35 anos. Quando ele morreu, ele tinha 14 postos de atendimento espalhados no Brasil inteiro. Viajava o Brasil todo de avião com a Força Aérea. Foi um golpe terrível. Poxa. Uma tragédia, pai. Como? Uma tragédia. A tragédia. E nessa ocasião, então, ele ainda tinha se aproximado mais de nós, porque nós tínhamos tido uma filha, e ele ia lá em casa sempre, botava ela no colo e ficava fazendo projetos para ela. Carlos Chagas Filho se formou em medicina em 1931 e logo começou a trabalhar com o pai. Mas aos poucos foi largando a prática da medicina para se tornar pesquisador e professor. E nessa área ele foi brilhante. Com menos de 30 anos, era professor catedrático da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Criou e dirigiu o Instituto de Biofísica. Foi secretário-geral da Conferência das Nações Unidas para a Aplicação da Ciência e da Tecnologia. Foi presidente da Academia Brasileira de Ciências, embaixador e delegado do Brasil junto à Unesco e presidente da Pontifícia Academia de Ciências do Vaticano durante 16 anos. Nesse período, Carlos Chagas Filho reparou o maior erro científico da Igreja Católica. Ele conseguiu que a Igreja reconhecesse que Galileu Galilei estava certo ao afirmar que a Terra gira em torno do Sol. Galileu Galilei foi um físico e astrônomo italiano que viveu nos séculos XVI e XVII. Na época, todos achavam que era o Sol
que girava em torno da Terra. Carlos Chagas Filho tem 87 anos e trabalha no Instituto de Biofísica da Universidade Federal do Rio de Janeiro, o mesmo que ele criou em 1945. Tá, mas espera aí. Vamos ver o que é biofísica? Bom, vamos usar o dicionário de novo. Biofísica, estudo dos fenômenos biológicos pelos métodos e teorias da física. É o estudo da física nos seres vivos. O instituto tem o nome dele como uma homenagem. E olha, ele nem pensa em se aposentar. Até hoje pesquisa como os impulsos elétricos viram impulsos nervosos nos seres vivos. Foi a influência mais marcante que eu tive, né, sem dúvida nenhuma, porque foi a primeira pessoa com quem eu convivi, ainda estudante de medicina, acabando o primeiro ano da faculdade de medicina, na Praia Vermelha, e fui trabalhar com ele. E ele me deu as primeiras lições sempre na prática, não é? E ele introduzia com isso toda uma vertente nova, todo um horizonte novo, que era a da elaboração e manipulação e produção do conhecimento. O professor Chagas talvez seja a expressão mais acabada do que seja um cientista que, nascido num país do terceiro mundo, consegue fazer, criar e manter uma instituição onde é feita uma ciência nacional de padrão internacional. Aqui é a casa do professor Carlos Chagas Filho, onde ele está cercado de amigos, da família e de grandes tesouros, como esse aqui, o testamento do professor Louis Pasteur. Professor, este aqui é um dos tesouros. Qual seria o maior tesouro da sua vida? O maior tesouro da minha vida é minha mulher. Por quê, professor? Porque se não fosse ela, esse programa não existia. Carlos Chagas Filho é casado há 62 anos com dona Aná Chagas. Eles têm 4 filhas, 13 netos e 4 bisnetos. Na hora do nosso casamento, o Carlos começou a chorar por causa do irmão dele que tinha morrido. O pai dele tinha morrido há pouco, não estava lá, né? Tinha morrido. E eu fazia assim, vamos pensar que você está arrependido. Agora vamos conversar com o professor Carlos Chagas Filho. Eu consegui muita coisa que eu queria. E só o fato de eu ter os amigos que eu tenho, ter a família que eu tenho, os amigos que eu tenho, já é um sonho. Aconteceu o seguinte, quando nasceu Maria da Glória, eu fui registrá-la. E na vinda do cartório, eu me encontrei com Manuel Bandeira. Ali na Travessa do Ouvidor, me lembro muito. E ele me perguntou, o que você está fazendo aqui? Eu disse, eu vim de registrar minha filha. Ele disse, meus parabéns, etc. Como é que ela chama? Olha, Manuel, você precisa vê-la, porque é a coisa mais bonita que já houve. Aí ele perguntou, como é que se chama? Maria da Glória. Quando eu cheguei em casa da minha mãe para almoçar, já tinha uma poesia do Manuel, que dizia, esta é Glória, esta é Maria, nome que é nome, renome, e por aí vai. Eu acho que a ciência é a filosofia da natureza, porque no fundo a ciência é o estudo da natureza, não? O cientista não pode se ausentar dos problemas políticos que o envolvem. Ele tem que participar, seja simplesmente dando a sua opinião, seja votando, mas ele tem que participar, ele tem que saber o que ele quer para a sociedade em que ele está vivendo. Agora, o movimento contra que eu fiz lá em Roma não foi um movimento contra a energia nuclear. Foi um movimento contra a bomba atômica, contra a guerra nuclear. As coisas não podem ser iguais no mundo depois que você conseguiu libertar a energia nuclear. Tem que se observar muito, com muito cuidado. Tem que se tomar precauções para evitar que a energia nuclear seja utilizada para o mal.
A ideia predominante, graças ao racionalismo, é de que ciência e religião são antagônicos, não é? Eu nunca pensei assim, mas acho que uma religião moderna de hoje tem que se ocupar de ciência, porque a vida humana está intimamente ligada à ciência. Tem que estudar principalmente os pontos que são conflitantes com a religião. Isso também cabe à religião. Quais seriam essas áreas de tensão? A mais importante é a existência de Deus. Os que creem foram, a meu ver, abençoados por uma graça que é dada por Deus. Os que não creem não podem admitir que exista um ser superior, o que nós todos acreditamos e imaginamos que um Deus seja. A ética está bem focalizada, eu diria, nos princípios do Decálogo. A melhor gramática da ética é, sem dúvida, a Bíblia. Eu acho que a única coisa que nós precisamos no novo século é juízo. Como é que se pode admitir um Brasil em que as crianças sejam desnutridas, em que os hospitais são paupérrimos, em que não haja uma educação generalizada, tantas coisas mais? E para isso a ciência pode dar uma contribuição muito importante. A ciência tem que desenvolver o nosso país de modo que acabe a pobreza das ruas, a falta de escolaridade, a falta de teto. Fala-se muito no sem terra, que em parte tem razão, mas que pode ser resolvida pela reforma agrária. Mas o sem teto é uma massa muito maior do que os sem terra. E o que você vai fazer? Como que a ciência pode resolver esse tipo de problema? Encontrando soluções habitacionais, materiais mais baratos, construções mais fáceis de fazer. E também, de outro lado, a ciência que pode dar saúde, porque sem saúde não pode haver uma nação, não é? A ciência não acalenta a alma humana. A poesia e a música, sim. A poesia e a música transformam o homem. Dão ao homem verdadeiramente uma nova direção. Falam a alma. Nós temos alguns depoimentos de ex-alunos seus, alunos seus, e de certa forma o senhor tocou a alma deles. O senhor acha que foi a sua poesia ou a sua ciência? Isso eu não sei. E espero que tenha sido a poesia. Tem um compositor que eu tenho a maior admiração, que eu adoro, que é o Braguinha, que criou essa figura extraordinária mesmo, que é a Pastorinha. Essa música dele que são mais Que toda noite antes de dormir eu canto. Ainda canta? Toda noite. Depois das minhas orações, vem a Pastorinha. Acabamos de contar a história de uma vida muito bonita. A gente que é jovem tem no senhor, professor Carlos Chagas Filho, um belo modelo para a nossa vida. Muito obrigada. E parabéns, professor. O senhor é o melhor exemplo da ciência vivida com dignidade. Até o próximo Globo Ciência. Até lá. Tchau. Tchau.
Gente suvina, peixe no seco dormiu. Nunca vi negociante que não me... O verbo to be é aquele que a gente pode traduzir tanto no sentido do verbo ser quanto do verbo estar. Tô certo, chefe? Yes, you are. Uma área de vales profundos, cortada por muitos rios, onde vivem e trabalham também as lavadeiras de Santa Leopoldina. Cadê meu lenço branco, lavandeira? Que eu botei para lavar, lavandeira. Não me incomodo que se passou, vem a chuva muito forte e o vento carregou. No Centro-Sul também se concentram as terras mais férteis do Espírito Santo, onde muitos capixabas trabalham. Com a chegada dos imigrantes a esta região, se intensificou o desenvolvimento das atividades agrícolas. O clima